Coordenadas cilíndricas e esféricas. Inicialmente vamos falar um pouco de coordenadas polares no plano. Então, um ponto no plano é determinado de forma única através da sua distância r até um ponto chamado polo, que é geralmente chamado de origem, e também através de um ângulo da distância da reta que une o polo até o ponto, a reta OP, o segmento OP, com um eixo chamado eixo polar. Então, o conhecimento desse ângulo θ e dessa distância r de P até O, né, determina completamente o ponto, determina unicamente esse ponto no plano e tem coordenadas polares r e θ. Então, por exemplo, aquele ponto ali na bolinha azul, ele tem um ângulo π/4, 45 graus, com o eixo polar. Usualmente a gente coloca o eixo polar na posição horizontal, como se fosse o eixo X. Ali está a origem na bolinha preta e a distância foi medida, então 6 unidades. Então, coordenadas polares desse ponto, 6 π/4. Esse outro ponto aqui tem coordenadas 5, 2π/3, já que o ângulo polar é 2π/3. O ponto estaria no segundo quadrante no sistema de coordenadas retangulares. Aqui um ponto que estaria no terceiro quadrante no sistema de coordenadas retangulares, mas em coordenadas polares as coordenadas são 5π/4. E aqui um ponto que estaria no quarto quadrante. Em coordenadas polares ele é 4, a distância da origem até o ponto, e o ângulo polar 11π/6 radianos. Interessante observar que um mesmo ponto ele pode ter várias coordenadas polares. Então, coordenadas polares não são definidas de forma única. Por exemplo, aquele ponto ali com coordenadas polares 1, 7π/4, então a distância até a origem é 1, e o ângulo a partir do eixo do X, um ângulo de 7π/4 radianos, mas esse ângulo eu poderia medir de uma maneira diferente. Ao invés de medir no sentido anti-horário, eu poderia medir no sentido horário. Então esse ângulo seria, ao invés de 7π/4, no sentido horário seria menos π/4, e seria então um ângulo equivalente, uma maneira equivalente de fazer referência ao mesmo ponto. Então esse ponto admite também esta outra coordenada polar, né? Além disso, ao invés de, mesmo medindo no sentido anti-horário o ângulo, ao invés de medir o ângulo 7π/4, eu poderia medir 7π/4 mais 2π, mais uma volta completa, que dá 15π/4. E eu vou parar no mesmo lugar. Então este mesmo ponto admite também coordenada polar 1 e ângulo 15π/4. Então eu poderia dar, além de dar uma volta, poderia dar 2 voltas, 3 voltas, dar um número qualquer de voltas inteiras, tanto para frente, no sentido anti-horário, quanto para trás, no sentido horário. Então eu tenho infinitas possibilidades, na verdade. Então um ponto com coordenadas polares r, θ, também admite coordenadas polares r, θ mais 2nπ, onde n é um número inteiro positivo, né? Então, no caso então de dar uma volta, 2 voltas, ou 3 voltas, ou n voltas para frente, no sentido anti-horário, ou também admite coordenadas polares r, θ menos 2π, então dando n voltas para trás. Além disso, nós podemos usar também a coordenada r. Ela não precisa ser necessariamente positiva, então r não precisa ser exatamente a distância. Veja esse exemplo aqui, ó. Temos aquele ponto com coordenadas polares, com r positivo, né? A distância da origem até o ponto é 3, e o ângulo polar 5π/4. Mas eu poderia fazer referência a esse ponto da seguinte maneira. Ao invés de considerar o ângulo 5π/4, eu considero um ângulo agudo, π/4, estou na mesma direção, na mesma reta, que dá então na mesma direção onde está localizado o ponto P, só que agora, se eu considerar esse ângulo π/4, eu
devo ir no sentido negativo daquela reta, eu devo andar para baixo e não para cima. Então, eu posso usar o ângulo π sobre 4, e se eu usar o ângulo π sobre 4, significa então que agora para chegar àquele ponto P, eu devo ir para baixo, então a distância será uma espécie de distância negativa, não exatamente, mas a coordenada R será negativa. Então, eu posso referenciar aquele ponto P com a coordenada -3 e o ângulo polar π sobre 4. Ou, de maneira mais intuitiva, coordenada 3 positiva, aí realmente a 3 é a distância, né, da origem até o ponto, e o ângulo 5π sobre 4, no sentido anti-horário. Então, pontos com coordenadas R, θ mais π, têm a mesma coordenada polar, podem ser referenciados com essa coordenada. Ao invés do ângulo θ mais π, eu considero então o ângulo θ, só que aí eu tenho que trocar o sinal de R, então fica -R θ. A relação entre coordenadas polares e retangulares, ou seja, como fazer a conversão de um sistema para outro. Então temos aqui um ponto P com coordenadas cartesianas x, y, coordenadas retangulares x, y, coordenadas polares R e θ. Vamos relacionar então x, y com R e θ. Então vamos considerar aquele triângulo ali, triângulo retângulo, cujos catetos são x e y, a hipotenusa é R, aquele ângulo é o ângulo polar do ponto P. Então o eixo y coincide com o eixo polar e a origem com a origem do sistema de coordenadas polares. Então assim, dessa maneira, vamos relacionar x, y com R e θ. Podemos ver facilmente que o cosseno de θ é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Como a hipotenusa é R, então o cateto adjacente, que é x, deve ser R vezes o cosseno de θ. De forma semelhante, o seno de θ é o cateto oposto ao ângulo θ dividido pela hipotenusa. Como a hipotenusa é R, então y, que é o cateto oposto, deve ser igual a R seno de θ. Assim, temos estas duas fórmulas que permitem então a conversão de coordenadas polares para coordenadas retangulares. Conhecendo R e θ, podemos calcular x e y através dessas fórmulas. Agora vamos ao caminho inverso, dados x e y, vamos encontrar R e θ. Podemos encontrar R ao quadrado, usando o triângulo retângulo, cuja hipotenusa é R, os lados catetos são x e y, então R ao quadrado é x2 mais y2. Depois de encontrado ao quadrado, basta extrair a raiz quadrada para achar o valor, então, da coordenada R. Agora, dados x e y, como encontrar o ângulo θ? Podemos encontrar facilmente a tangente do ângulo θ. Né? A tangente de θ é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, então y sobre x. E daí, a partir da tangente, podemos encontrar o ângulo polar θ. Vamos ver alguns exemplos, então, de conversão. Primeiro exemplo, então, de conversão de coordenadas polares para retangulares. Então, encontre as coordenadas retangulares do ponto P, cujas coordenadas polares são 6, 2π sobre 3. Aí está a representação gráfica. Esse nosso ponto P tem uma distância de 6 unidades até a origem, o ângulo 2π sobre 3 com o eixo do x. Então, ele está no segundo quadrante. Vamos encontrar x e y, coordenadas retangulares, sabendo que R igual a 6, θ igual a 2π sobre 3. Então, x é igual a R cosseno θ, logo 6 cosseno de 2π sobre 3. O cosseno de 2π sobre 3 é menos o meio, né? Menos o cosseno de π sobre 3. Né? Então, menos 1 meio, logo o x é menos 3. Y é R seno de θ, logo 6 seno de 2π sobre 3. O seno de 2π sobre 3 é igual ao seno de π sobre 3, que é a raiz de 3 sobre 2. Então, y é 3 raiz de 3. Essas são as coordenadas retangulares, então, do ponto P. Vamos ao caminho inverso, agora um exemplo, onde nós temos as coordenadas retangulares, aí são -2 e -2 raiz de 3, e queremos encontrar as coordenadas polares para o ponto P.
Então, x é menos 2 e y é menos 2 raiz de 3, logo podemos encontrar facilmente r ao quadrado, que é menos 2 ao quadrado, mais menos 2 raiz de 3 ao quadrado. Isso dá 16, assim r é igual a 4. Tangente de θ é igual a y sobre x, y é igual a menos 2 sobre raiz de 3, x é igual a menos 2, assim tangente de θ é igual a raiz de 3. Se a tangente de θ é a raiz de 3, então o arco tangente de θ, o arco tangente de raiz de 3 é π sobre 3, mas esse não será exatamente o nosso ângulo θ, porque, veja bem, se nós considerarmos o ângulo polar θ igual a π sobre 3, aí teríamos que colocar r igual a menos 4, porque o nosso ponto está lá no terceiro quadrante. Se queremos usar r igual a 4, então vamos usar o ângulo polar π sobre 3 mais π, né, mais meia volta, né, então isso dá 4π sobre 3. Assim, então, nossas coordenadas polares, usando r igual a 4, o r positivo, temos r igual a 4, e o ângulo polar 4π sobre 3 mais 2nπ. O n aqui pode ser até um negativo, então é o número de voltas para frente ou para trás, incluindo zero, que aí no caso é o ângulo básico, né? 4π sobre 3. Poderemos usar também r igual a menos 4, né? Neste caso teremos que usar o ângulo polar π sobre 3, e aí eu adiciono mais ou menos n voltas completas. Então essas seriam as possibilidades para as coordenadas polares, né, para este ponto P. Sistemas de coordenadas cilíndricas e esféricas. Então, no espaço tridimensional, nós temos o nosso sistema cartesiano, as coordenadas retangulares, né, um ponto P com coordenadas retangulares x, y, z, como mostra a figura. Este ponto é determinado pela intersecção dos planos, né, x constante, né, y constante, z constante, então, daquela intersecção dos planos daquele ponto P. Essas são as coordenadas retangulares, né, ou cartesianas, de um ponto P no espaço. Vamos apresentar agora um outro sistema, uma outra maneira de representar coordenadas, um ponto P no espaço, através do um sistema de coordenadas cilíndricas. Teremos três coordenadas, uma chamada R, outra θ e a outra Z. A coordenada mais simples é a última, é a coordenada Z, que é simplesmente a mesma coisa que a coordenada Z no sistema de coordenadas retangulares, ou seja, se o plano XY é o plano do chão, né, podemos pensar assim, então Z é a altura do ponto, né, onde se Z é negativo, então o ponto está para baixo do chão, abaixo do plano XY, se Z é positivo, o ponto está acima. Então essa é a altura do ponto. A terceira coordenada é a mesma que no sistema cartesiano. Agora o que nós fazemos para obter as outras duas coordenadas? A gente projeta o ponto P sobre o plano XY, e no plano XY eu uso quase uma espécie de coordenadas polares, né? R é a distância dessa projeção até a origem e θ é o ângulo polar medido a partir do eixo X. Agora eu faço a restrição que a θ é no sentido anti-horário e θ entre 0 e 2π, sem precisar dar voltas, mais de uma volta. Então, uma volta é suficiente para descrever qualquer ponto, né? O θ, então, entre 0 e 2π. R vai ser maior ou igual que 0. R igual a 0 significa a origem, e todos os pontos em coordenadas cilíndricas vamos usar, então, R positivo. Então, qualquer ponto no espaço pode ser referenciado, então, com três números assim. A sua altura, que é Z, e depois a distância, projeta o ponto sobre o plano XY, e no ponto XY, no plano XY eu pego a distância da projeção, então até a origem, essa eu chamo de R, e depois considero a reta radial, e considero então o ângulo polar θ medido no sentido anti-horário do ângulo X até a reta radial. Esse então é o sistema de coordenadas cilíndricas.
Existe mais um sistema importante, o sistema de coordenadas esféricas. Um ponto P, coordenadas esféricas, será referenciado então por aqueles três coordenadas. Coordenadas ρ, coordenada θ e a coordenada φ. A primeira coordenada ρ é a mais simples, é a distância do ponto até a origem. Simplesmente isso, né? Então, pontos que têm a mesma coordenada ρ são pontos que estão sobre a mesma casca esférica de raio ρ, tem a mesma distância até a origem. Eu projeto o ponto P sobre o plano XY e meço o ângulo polar desde o ângulo X até a reta radial, essa é a coordenada θ. E a coordenada φ é o ângulo medido do eixo do Z para o segmento que une a origem ao ponto P. Esse é o ângulo φ. Então, em coordenadas esféricas, eu terei três coordenadas, ρ, θ e φ. O ρ sempre maior ou igual que zero, ρ igual a zero significa a origem, né? Outros pontos terão sempre coordenada ρ positiva. O ângulo θ, assim como no sistema de coordenadas cilíndricas, entre 0 e 2π, não incluindo 2π, e o ângulo φ entre 0 e π. Deve ficar claro para todo mundo que com estes três elementos eu posso referenciar qualquer ponto no espaço, né? Tridimensional, com essas três coordenadas esféricas, ρ, θ e φ. Chamadas superfícies constantes. Em coordenadas retangulares, são três tipos, são todos planos, né? Superfícies constantes. Se eu pego uma das coordenadas e igual a uma constante, por exemplo, x igual a x0, isso representa um plano, e é um plano paralelo ao plano YZ, como mostra a figura. Se eu mantenho uma coordenada fixa, né, y igual a y0, então nesse caso eu tenho um plano paralelo ao plano XZ. Mantendo a coordenada z fixa igual a z0, aí eu obtenho um plano paralelo ao plano XY. Então essas são as superfícies constantes em coordenadas retangulares. Vamos agora a superfícies constantes em coordenadas cilíndricas. Então temos três coordenadas cilíndricas, R, θ e Z, né? Então, mantendo a coordenada R igual a constante, nós obtemos um cilindro de raio R0 centrado no eixo Z. O eixo Z é o eixo do cilindro de altura infinita, de menos até mais infinito, mas o raio é fixo, o raio é R0. Isso porque o ponto Z, a altura não está fixada, então é livre para variar de menos a mais infinito, não há restrição a Z e também não há restrição ao ângulo θ. Então o ângulo θ descreve então, toda a volta de 0 até 2π, uma volta completa, né? Então gerando aí um cilindro, né, de raio R0. A superfície θ igual a θ0 constante, fazendo variar R e Z, então é um semiplano colado no eixo Z, né, formando aquele ângulo θ0 com o eixo X, né? Então o R está livre para variar, bem como a altura Z, né? A superfície Z igual a Z0, né, porque Z representa a altura do plano, e assim como em coordenadas retangulares, então representa um plano paralelo ao plano XY. Agora, coordenadas esféricas. Em coordenadas esféricas, nós temos três coordenadas, ρ, θ e φ. Se ρ é constante, igual a ρ0, significa que todos os pontos estão na mesma casca esférica de raio ρ0. Então, a esfera ρ igual a ρ0, a equação ρ igual a ρ0 representa uma esfera de raio ρ0 centrada na origem. Se fixamos o ângulo θ, né, igual a θ0, é bem parecido com a superfície constante em coordenadas cilíndricas, obtemos o
semiplano colado ao eixo Z, formando um ângulo θ com o eixo X, né? É a mesma ideia. A superfície constante φ igual a φ0, então se mantemos aquele ângulo φ constante, isso significa então, e deixamos o ρ e θ para variar, então obtemos um cone, né? Um cone que é centrado no eixo Z, e a geratriz, a altura inclinada do cone, tem um ângulo φ0 com o eixo Z. Se φ0 igual a π sobre 2, então o cone se transforma no plano XY, se o ângulo chega a ser π sobre 2. Né? Caso contrário, temos um cone centrado no eixo Z, né? Então com altura inclinada ou geratriz que forma o ângulo de φ0. Isso porque o θ está livre para variar, para dar uma volta completa, né? E o raio também, né? E o raio está livre para variar. Então, por isso o cone. Né? Convertendo coordenadas, então passando de um sistema de coordenadas para o outro, né? Espaço tridimensional. Vamos começar com a conversão de coordenadas retangulares para cilíndricas e vice-versa. Então, ponto tem P tem coordenadas retangulares x, y, z e coordenadas cilíndricas r, θ, z, como mostra na figura ali. Como fazer a conversão? Nesse caso é bem simples, porque a coordenada z é idêntica, né? E uma vez que o ponto é projetado sobre o plano xy, aí então essencialmente usamos as formas de conversão de coordenadas polares, já que θ é o ângulo polar do eixo x até o segmento da origem que une a origem à projeção do ponto P no plano XY de comprimento R, né? E R é a distância dessa projeção até a origem. Então usamos as mesmas fórmulas, né, de conversão. Então, de coordenadas retangulares para coordenadas cilíndricas, então x igual a r cosseno θ, y igual a r seno de θ e z é igual a z. Né? O z das coordenadas retangulares é igual ao z das coordenadas cilíndricas. Para converter de coordenadas retangulares para coordenadas cilíndricas, usamos a mesma forma, então essencialmente r é a raiz quadrada de x2 mais y2 e tangente de θ é y sobre x. E z das coordenadas cilíndricas é o mesmo z das coordenadas retangulares. Agora vamos fazer a conversão de coordenadas esféricas para coordenadas cilíndricas e vice-versa. Então tem um ponto P com coordenadas esféricas ρ, θ e φ, e também com coordenadas cilíndricas r, θ, z. Como fazer a conversão? Isso tudo vai depender daquele triângulo, retângulo que foi construído ali a partir de semelhança de triângulos, né? Esse mesmo triângulo que eu vou colocar aqui, né, já no plano. Então esse é um triângulo retângulo, cuja hipotenusa é ρ e os catetos são R e Z. O ângulo φ, que é o mesmo ângulo φ usado nas das coordenadas esféricas, né? Está ali o ângulo que une aqueles dois, a hipotenusa e o cateto Z, formado então pela hipotenusa. O cateto Z tem como cateto oposto o cateto R. Então, desse triângulo retângulo, vamos obter as fórmulas de conversão. Né? Então, observando, então, vamos supor que queremos encontrar R, θ e Z, conhecendo as coordenadas esféricas ρ, θ e φ. Então, como encontrar R? R é ρ vezes o seno de φ, porque o seno de φ é R, o cateto oposto, sobre a hipotenusa, que é ρ. Logo, R é ρ vezes o seno de φ. Então, se eu conheço ρ e conheço φ, posso calcular a coordenada R das coordenadas cilíndricas. θ é igual a θ. O θ das coordenadas cilíndricas é o mesmo θ das coordenadas esféricas, esse não oferece nenhuma dificuldade.
Para calcular a coordenada z das coordenadas cilíndricas, basta usar o triângulo retângulo ali e agora usar o cosseno de φ. Né? O cosseno de φ é o cateto adjacente, que é z, sobre a hipotenusa, que é ρ. Logo, o cateto, que é z, então será igual a ρ vezes cosseno de φ. Então, assim se faz a conversão de coordenadas cilíndricas para de coordenadas esféricas para coordenadas cilíndricas. Agora, voltando para coordenadas cilíndricas, para coordenadas esféricas, como calcular as coordenadas esféricas sabendo as coordenadas cilíndricas. Então, mais uma vez, usando o triângulo retângulo ali, a hipotenusa é ρ, os catetos são R e Z, então a hipotenusa é a raiz quadrada, soma dos quadrados de R com Z. Então essa é a primeira fórmula para encontrar o ρ, sabendo as coordenadas R e Z, coordenadas cilíndricas. Θ das coordenadas esféricas é o mesmo θ das coordenadas cilíndricas, esse não oferece problema. E a tangente de φ é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, então é R sobre Z. Então, conhecendo as coordenadas cilíndricas R e Z, posso obter a tangente do ângulo φ que aparece das coordenadas esféricas. Né? Então, agora vamos fazer a conversão de coordenadas esféricas para as coordenadas retangulares. Aí podemos fazer simplesmente a composição. Né? Primeiro convertemos para de esféricas para cilíndricas e depois para retangulares. Então, x é igual a r cosseno θ, né? Mas r é igual, pelo esse último triângulo aqui, r é igual a ρ seno de φ, portanto x é igual a ρ seno de φ vezes o cosseno de θ. Y é igual a r seno de θ, né? Mas r é igual a ρ seno de φ, portanto y é igual a ρ seno de φ seno de θ. E, finalmente, z é igual a ρ cosseno de φ, já que o z das coordenadas cilíndricas é o mesmo das coordenadas retangulares. Então, conhecendo as coordenadas esféricas, ρ, θ e φ, posso calcular as coordenadas retangulares x, y, z. Para fazer o caminho inverso, né, basta observar, então, que ρ é a raiz quadrada de R2 mais Z2, mas R2 é x2 mais y2, então eu fico com x2 mais y2 mais E2. Então, ρ, a raiz quadrada a soma dos quadrados das componentes retangulares, das coordenadas retangulares. A tangente de θ é y sobre x, né, assim como em coordenadas retangulares, de coordenadas cilíndricas. Né? E o cosseno de φ, usando o triângulo retângulo ali, é z sobre ρ, mas ρ é igual à raiz quadrada de x2 mais y2 mais E2. Então, o cosseno de φ é calculado assim. Sabendo as coordenadas retangulares, x, y, z, cosseno de φ, então é z sobre a raiz quadrada de x2 mais y2 mais E2. Então, estão aí as fórmulas de conversão entre os três sistemas de coordenadas. Neste exemplo, vamos fazer a conversão de coordenadas cilíndricas para coordenadas retangulares. Então, um exemplo prático, temos aí um ponto com coordenadas cilíndricas r, θ, z, igual a 4π sobre 3 menos 3. Vamos obter, então, as suas coordenadas retangulares x, y, z. Então, usando as fórmulas de conversão vistas anteriormente, x é r cosseno θ, y é r seno de θ e z é igual a z. É o mesmo z das coordenadas cilíndricas é o z das coordenadas retangulares. Então, usando que r igual a 4, θ igual a π sobre 3 e z igual a menos 3, temos então que x é igual a 4 cosseno de π sobre 3, isso dá 4 vezes 1 meio, que é 2. O seno de π sobre 3 é a raiz de 3 sobre 2, então o y é 4 vezes a raiz de 3 sobre 2, que cancela 4 com 2, então ficando y igual a 2 raiz de 3. E o z é igual a
menos 3. Né? Então estão aí as coordenadas retangulares desse ponto. Né? 2, 2, 2 raiz de 3 e menos 3. Então aí está a ilustração, né, na figura, conversão de coordenadas cilíndricas para coordenadas retangulares. No próximo exemplo, vamos fazer a conversão de coordenadas esféricas para coordenadas retangulares. Então temos aí um ponto com coordenadas esféricas 4, π sobre 3, π sobre 4. Então significa que ρ é 4, θ é π sobre 3 e φ é π sobre 4. Queremos encontrar x, y, z, suas coordenadas retangulares. Então, para converter de coordenadas esféricas para coordenadas retangulares, x é igual a r seno φ cosseno θ, y é igual, ρ seno φ cosseno θ, y é ρ seno φ seno θ e z é ρ cosseno de φ. Essas são as formas de conversão de coordenadas esféricas para coordenadas retangulares. Então, substituindo os dados na fórmula, temos que x é o seno de π sobre 4 vezes o cosseno de π sobre 3. O seno de π sobre 4, 45 graus, é raiz de 2 sobre 2. Já o cosseno de π sobre 3 é 1 meio. Então, simplificando, ali temos raiz de 2. Já y é 4 vezes o seno de π sobre 4, que é a raiz de 2 sobre 2, vezes o seno de raiz de π sobre 3, que é a raiz de 3 sobre 2. Então, simplificando, temos raiz de 2 vezes raiz de 3, que é a raiz de 6. E z é igual a 4 vezes o cosseno de π sobre 4, que é, então, raiz de 2 sobre 2. Então, simplifica para z igual a 2 raiz de 2. Estão aí, então, as coordenadas retangulares, raiz de 2, raiz de 6 e 2 raiz de 2, ilustradas aí na figura. Agora, nesse exemplo, vamos fazer a conversão de coordenadas retangulares para coordenadas esféricas. Então, dado um ponto, coordenadas retangulares x, y, z, x igual a 4, y igual a menos 4 e z igual a 4 raiz de 6, vamos encontrar as coordenadas esféricas desse ponto, ρ, θ e φ. Inicialmente, ρ é a mais fácil delas, é a raiz quadrada de x2 mais y2 mais z2, então não há problema nenhum aí. Substituo x por 4, y por menos 4 e z por 4 raiz de 6. Fazemos a conta, ele deu raiz quadrada de 128. Isso posso simplificar para 8 raiz de 2. Então, este é o valor da coordenada ρ. Vamos para a coordenada θ, né? Forma de conversão. Tangente de θ é y sobre x. Então, isso é menos 4 sobre 4, que dá menos 1. Então, a tangente de θ igual a menos 1 e o ângulo θ estando necessariamente entre 0 e 2π, isso me dá duas soluções, né? Duas possibilidades. Uma é θ igual a 3π sobre 4 e a outra é θ igual a 7π sobre 4. Mas se nós olharmos a figura abaixo, ali onde eu tenho aqui o ponto projetado no plano XY, já que a coordenada θ depende apenas de y e x, né? Então, no ponto, o nosso ponto tem coordenadas retangulares 4, menos 4 e 4 raiz de 6. Né? Esquece a coordenada z, agora vamos projetar tudo no plano XY, então eu tenho 4 menos 4, ali está o ponto P, então o ângulo que ele faz com o ângulo polar deve ser 7π sobre 4 e não 3π sobre 4. Se fosse 3π sobre 4, aí a coordenada seria menos 4, 4, né? Então, ao invés de 4 menos 4. Então, por isso o ângulo é 7π sobre 4, estamos no quarto quadrante e não no segundo quadrante. Então, esse valor de θ aí é desprezado. Então, o valor da coordenada θ é 7π sobre 4. Finalmente, a coordenada φ, coordenadas esféricas, na forma de conversão, temos cosseno de φ igual a z sobre raiz quadrada de x2 mais y2 mais z2. Aí não há problema nenhum para calcular o cosseno, fazemos a substituição, fazemos as contas ali. Cosseno de φ, 4 raiz de 6 sobre 8 raiz de 2, isso então dá raiz de 3 sobre 2. Como o ângulo φ
deve ser um ângulo entre 0 e π, né? Então cosseno de φ igual a raiz de 3 sobre 2 só acontece em um valor de φ, esse valor de φ é 30 graus, né? π sobre 6 radianos. Então temos aí os valores das coordenadas esféricas do ponto, né? 8 raiz de 2 é o valor de ρ, 7π sobre 4 é o valor de θ e π sobre 6 é o valor de φ. Aí está a figura, então, ilustrando a situação, né? Coordenadas, a conversão de coordenadas retangulares para as coordenadas esféricas. Equações de superfícies em coordenadas cilíndricas e coordenadas esféricas. Vamos pegar um exemplo bem simples, um exemplo de um cone circular em coordenadas retangulares, essa é a equação z quadrado igual a x quadrado mais y quadrado, uma superfície quádrica já vista anteriormente, né? Vamos pegar só a folha superior do cone. Essa superfície quádrica tem esse cone tem duas folhas, né? A folha inferior, que é mais a folha superior, que é mais a raiz quadrada de x2 mais y2, e a folha inferior, que é menos isso aí, menos a raiz quadrada. Vamos pegar só a folha superior do cone, então a nossa superfície então, em coordenadas retangulares é z igual a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Vamos obter as equações, a equação dessa superfície em coordenadas cilíndricas. Em coordenadas cilíndricas, então, nós temos o z é igual a raiz de x2 mais y2, então vou fazer a conversão de coordenadas retangulares para coordenadas cilíndricas, vou usar a fórmula, né? Então x igual a r cosseno θ, y igual a r seno de θ. Então, substituindo ali, ficamos com r cosseno de θ ao quadrado mais r seno de θ ao quadrado. Aí eu tenho raiz quadrada de r2 mais cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, que todos sabemos que é igual a 1. Então eu fico com apenas raiz quadrada de r ao quadrado, que é módulo de r, né? Mas como em coordenadas cilíndricas nós fazemos a exigência de que r tem que ser maior ou igual que zero, então o módulo de r é igual a r. Então nesse caso, z igual a r é a equação do cone, da folha superior do cone circular, né? Em coordenadas cilíndricas. Vamos agora para as coordenadas esféricas. Como será a equação, então, deste mesmo cone, da folha superior deste mesmo cone, em coordenadas esféricas? Então, vamos relembrar a forma de conversão de coordenadas esféricas para coordenadas cilíndricas, que é r igual a ρ seno de φ, né? Relaciona, então, o r das coordenadas cilíndricas com ρ e φ, através da fórmula r igual a ρ seno de φ. Então, vamos lembrar também que, né, dessa mesma forma de conversão de coordenadas esféricas para coordenadas cilíndricas, a coordenada cilíndrica z é igual a ρ cosseno de φ. Mas a equação do cone em coordenadas cilíndricas, acabamos de ver, né, essa é z igual a r, né, acabamos de ver isso, né, z igual a r. Só que r é igual a ρ seno de φ. Consequentemente, nós temos que ρ seno de φ é igual a ρ cosseno de φ. Simplificando ali o ρ, então temos que seno de φ ou cosseno de φ, ou seja, tangente de φ é igual a 1. Tangente de φ igual a 1 acontece no intervalo que vai de 0 até π, né? O nosso ângulo φ em coordenadas esféricas está restrito ao intervalo 0π, né? Um ângulo entre 0 e π radianos. A tangente de φ igual a 1 acontece apenas uma vez no intervalo que vai de 0 até π, quando φ for igual a π sobre 4, né, 45 graus, né, e o seno é igual ao cosseno, tangente de φ nesse caso é 1. Então essa será a equação da folha superior do cone em coordenadas esféricas. Então está aí a ilustração na figura. Em coordenadas retangulares, o cone tem, então a folha superior do cone tem a equação z igual a x2 mais y2. Em coordenadas cilíndricas, a equação dessa mesma superfície é z igual a r. Em coordenadas esféricas, essa equação é φ
igual a π sobre 4. Note que em coordenadas esféricas é interessante notar que isso dá um pouco mais de informação sobre o cone, né? O cone ele tem o vértice na origem e a geratriz do cone, né, a altura inclinada, ela forma um ângulo de 45 graus com o eixo do cone, que é o eixo Z. Né? O eixo do cone é o eixo Z, então forma um ângulo φ de π sobre 4 radianos com o eixo Z. Então essa é a equação então, do cone, da folha superior do cone em coordenadas esféricas. Então mais um exemplo, vamos fazer examinar uma superfície bem simples, o cilindro circular com a equação x² mais y² igual a 1 em coordenadas retangulares. Vamos ver como essa superfície é descrita em coordenadas cilíndricas. Né? A superfície é um cilindro circular, então de raio 1, né? Equação x² mais y² igual a 1. Não há menção nenhuma na equação, note que não há menção nenhuma na variável z. Né? Então a variável z está livre, né, para assumir qualquer valor, então aquele círculo é translatado para baixo para cima, então gerando a superfície cilíndrica de raio 1. Então, em coordenadas cilíndricas, x igual a r cosseno θ e y igual a r seno θ, então fazendo a substituição ali e colocando R2 em evidência, já fica cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado de θ, que é 1, então fica r² igual a 1, né? Como R é positiva, maior ou igual que zero, R não pode ser menos 1, então R é igual a 1 necessariamente. Então essa é a equação do cilindro de raio 1 em coordenadas cilíndricas. É uma equação muito mais simples, né? Porque pela natureza, até pela própria natureza das coordenadas cilíndricas. Então, uma maneira bem simples de descrever um cilindro, basta dizer raio igual a 1, nada mais. Em coordenadas esféricas, vai ser um pouco mais complicado de descrever um cilindro. Vamos lembrar a fórmula de conversão de coordenadas esféricas para coordenadas cilíndricas. Essa é R igual a ρ seno de φ. Já a equação do cilindro em coordenadas cilíndricas é R igual a 1. Acabamos de ver isso. Então, colocando essas duas coisas juntas, temos que ρ seno de φ igual a 1. Portanto, ρ é 1 sobre o seno de φ, que é igual a cossecante de φ, e essa será então a equação do cilindro em coordenadas esféricas. Né? A equação do cilindro de raio 1 em coordenadas esféricas é ρ cosseno de θ. Aí está a figura no cilindro com raio 1. Então, em coordenadas retangulares, a sua equação é x² mais y² igual a 1. Em coordenadas cilíndricas, é simplesmente R igual a 1. E em coordenadas esféricas, ρ igual a cosseno de θ. Neste exemplo, vamos tomar a esfera de raio 1 centrada na origem, então em coordenadas cartesianas. Esta esfera tem a equação x² mais y² mais z² igual a 1, né? Casca da esfera, né? Todos os pontos têm a mesma distância até a origem, a distância 1. Vamos ver como fica a equação dessa mesma superfície em coordenadas cilíndricas. Então vamos usar, vou pegar a equação, né, que é 1 igual a x² mais y² mais z². X é cosseno θ, y é r seno θ, fazemos a conversão. Z é igual a z, então deixamos ali z como está, né, colocando o r² em evidência, observando que o cosseno quadrado mais o seno ao quadrado de θ é 1. Então temos que r² mais z² deve ser igual a 1, portanto z² igual a 1 menos R2, então Z2 igual a 1 menos R2. Essa é então a equação da esfera de raio 1 em coordenadas cilíndricas. Vamos ver como fica agora a equação da esfera de raio 1 em coordenadas esféricas. Então, a forma de conversão de coordenadas esféricas para cilíndricas, né? R é ρ seno de φ, Z é ρ cosseno de φ.
equação da esfera em coordenadas cilíndricas, z² igual a 1 menos r2, portanto, se elevarmos ao quadrado z, então fica com ρ cosseno de φ ao quadrado, deve ser igual a 1 menos r2, mas r2 é ρ² vezes seno de φ, dessa forma, então, ρ² cosseno ao quadrado de φ deve ser 1 menos ρ² seno ao quadrado de φ. Isso pode ser escrito dessa maneira. Assim eu posso colocar em evidência ρ ao quadrado, né? Então dentro do parênteses temos cosseno ao quadrado de φ mais o seno ao quadrado de φ. Isso obviamente dá 1. Então ficou a equação bem mais simples, que é ρ ao quadrado igual a 1. Isso me dá duas possibilidades, que é ρ igual a mais ou menos 1, mas coordenadas esféricas, nossa coordenada ρ é sempre um número maior ou igual que zero, portanto, temos apenas uma solução, que é ρ igual a 1. Né? Naturalmente, a esfera de raio 1 tem como equação, né, em coordenadas esféricas, a descrição mais simples possível, simplesmente dizer que ρ é igual a 1, lembrando que ρ é a distância de um ponto P da superfície até a origem. Né? Se a superfície é uma esfera, todos os pontos têm a mesma distância, né? Até a origem a distância deve ser 1. Então, nossa esfera de raio 1 em coordenadas retangulares tem a descrição x2 mais y2 mais e2 igual a 1. Em coordenadas cilíndricas é descrita pela equação z² igual a 1 menos r ao quadrado, e em coordenadas esféricas simplesmente pela equação ρ igual a 1. Neste exemplo temos um paraboloide circular em coordenadas retangulares com a equação z igual a x² mais y ao quadrado. Vamos ver como este paraboloide fica descrito em coordenadas cilíndricas. Então temos z igual a x2 mais y2, né, fazendo a substituição usual, né, x igual a r cosseno θ e y igual a r seno θ, já colocando R2 em evidência, né, e usando a identidade trigonométrica fundamental, temos que z igual a r ao quadrado. Né? Então essa é a equação do paraboloide circular em coordenadas cilíndricas. Em coordenadas esféricas, né, vamos lembrar a forma de conversão de coordenadas esféricas para coordenadas cilíndricas, é r igual a ρ seno φ, também temos z igual a ρ cosseno de φ. O paraboloide em coordenadas cilíndricas, acabamos de ver que é z igual a r ao quadrado. Então vamos juntar essas coisas. Né? Z é igual a r ao quadrado, então z é ρ cosseno φ, r ao quadrado é ρ seno de φ ao quadrado. Então temos que ρ cosseno de φ é igual a ρ ao quadrado vezes seno ao quadrado de φ. Simplificando ali o ρ, temos que ρ é igual a cosseno de φ vezes a cossecante ao quadrado de φ. Então essa é a equação do paraboloide em coordenadas esféricas. Então em coordenadas retangulares, z igual a x2 mais y2, em coordenadas cilíndricas, z igual a r ao quadrado, e em coordenadas esféricas, ρ igual a cosseno de φ vezes a cossecante ao quadrado de φ. Neste exemplo temos um hiperboloide com a equação x² mais y² menos z² igual a 1 em coordenadas retangulares. Mais um exemplo de superfície quádrica. Então, em coordenadas cilíndricas, vamos fazer a conversão. Então, usual, x igual a r cosseno θ, y igual a r seno θ, z é igual a z. Então, deixamos a variável z ali como está, colocando r² em evidência, observando que cosseno ao quadrado de θ mais o seno ao quadrado de θ é igual a 1. Então, temos 1 igual a R2 menos Z2. Então, 1 igual a R2 menos Z2, assim Z2, Z² é igual a R ao quadrado menos 1. Então, essa é a equação do hiperboloide em coordenadas cilíndricas. Já em coordenadas esféricas vai ser um pouco mais complicado. A fórmula de conversão de coordenadas esféricas para coordenadas cilíndricas é R igual a ρ seno de φ
z igual a ρ cosseno de φ. A equação do hiperboloide em coordenadas cilíndricas é z quadrado igual a R2 menos 1. Então, juntando essas coisas, né? Então, z quadrado é ρ ao quadrado cosseno de φ ao quadrado, e, ao mesmo tempo, z quadrado deve ser r quadrado, que é ρ seno de φ ao quadrado menos 1. Então, fazendo a conta ali, vamos ter ρ quadrado vezes cosseno quadrado de φ menos o seno quadrado de φ igual a menos 1. Essa expressão eu posso escrever como cosseno de 2φ, usando a identidade trigonométrica. Então, isso é ρ quadrado igual a menos 1 sobre o cosseno de 2φ, que é então menos secante de 2φ. Então, essa será a equação do hiperboloide em coordenadas esféricas. Ali está a ilustração do hiperboloide em coordenadas retangulares, em coordenadas cilíndricas e em coordenadas esféricas, ρ quadrado igual a menos secante de 2φ. E aí está uma tabela com os 5 exemplos de superfícies quádricas que vimos nos exemplos anteriores, né? O cone, o cilindro, a esfera, o paraboloide, o hiperboloide, nos 3 tipos de sistemas de coordenadas, né? Nós que em alguns sistemas, por exemplo, a esfera, ela é muito melhor descrita de maneira mais simples, obviamente, num sistema de coordenadas esféricas, enquanto o cilindro é descrito de maneira mais simples, obviamente, num sistema de coordenadas cilíndricas. Agora, superfícies como a do cone são descritas de forma bem simples em coordenadas esféricas. Já o paraboloide, que é bastante semelhante ao cone, basta ver, né, as expressões de z igual a r, z igual a r ao quadrado, né, em coordenadas cilíndricas, né, que seria bem simples, de maneira bem simples de descrever. Já em coordenadas esféricas já não é tão simples assim. Então, dependendo da superfície, né, do tipo de superfície, será mais conveniente descrevê-la em um sistema ou em outro. Coordenadas esféricas na navegação. As coordenadas esféricas, elas estão intimamente relacionadas com as coordenadas em longitude e latitude usadas na navegação. Para ver como isso funciona, a gente pode construir um sistema de coordenadas retangulares que satisfaz a regra da mão direita da seguinte maneira: a origem do sistema é no centro da Terra, o seu eixo Z ele passa pelo Polo Norte, enquanto que o eixo X positivo passa pelo meridiano principal, né, ou pelo meridiano de Greenwich, ou meridiano principal, como mostra ali a figura. Né? Nós vamos supor que a Terra seja uma esfera de raio 4.000 milhas. Né? Então, cada ponto da Terra, né, cada ponto na superfície da esfera tem coordenadas esféricas, né, com ρ igual a 4.000, né, para todos os pontos, e θ e φ a serem determinados, dependendo do ponto onde o ponto está localizado. Nas coordenadas de navegação, não são usadas exatamente as coordenadas esféricas como nós vimos. São usadas longitudes medidas em graus, né, em graus leste ou graus oeste, medidas a partir do meridiano principal. E também são usadas latitudes em graus norte ou sul, medidas então a partir da linha do Equador. Vamos ver como esse sistema se relaciona então com as nossas coordenadas esféricas através de este exemplo aqui. A cidade de New Orleans está localizada a aproximadamente 90 graus de latitude oeste e 30 graus de latitude norte. Determina as coordenadas esféricas e retangulares, então, deste ponto, né, da cidade de New Orleans. Então, vamos observar que em latitude 90 graus oeste significa andar no sentido anti-horário, né? Se andamos no círculo do Equador, né, como se fosse um círculo, se a medida do ângulo é anti-horária, andamos no sentido oeste. Se andamos para leste, ao longo desse círculo, andamos no sentido anti-horário. Então, como a nossa medida do ângulo θ é no sentido anti-horário,
Então, nosso ângulo θ não é 90 graus, e sim 360 menos 90, né, que dá, então, 270 graus, ou 3π sobre 2 radianos. A informação que a latitude é de 30 graus norte, né, não é exatamente no ângulo φ que nós queremos. O ângulo φ é medido do ângulo do eixo Z até o ponto. Então, o ângulo φ é o complementar deste ângulo, né, então é 90 graus menos 30, então 60 graus, que é π sobre 3 radianos. Então, consequentemente, este ponto, né, a cidade de New Orleans, em coordenadas esféricas, né, como nós definimos, tem essas coordenadas, né? 4.000 é o valor do raio, do Rho, θ é 3π sobre 2 e φ é π sobre 3. Já em coordenadas retangulares é só fazer a conversão, né, usando a fórmula, então, de coordenadas esféricas para coordenadas retangulares. Então, x é Rho seno φ cosseno θ, então fica 4.000 seno de π sobre 3 cosseno de 2π sobre 3. Então, isso é 4.000 vezes raiz de 3 sobre 2 vezes 0, isso dá 0, né? Coordenada 0 para o ponto x, né? para o ponto P. Né? Coordenada y é Rho seno de φ, seno de θ, então fica Rho seno de π sobre 3, seno de 2π sobre 3. Agora temos 4.000 raiz de 3 sobre 2 vezes menos 1. Então isso dá menos 2.000 raiz de 3 e finalmente z igual a Rho cosseno de φ, isso dá 4.000 vezes cosseno de π sobre 3, que é 1 meio, então 4.000 vezes 1 meio, 2.000. Então essas são as coordenadas retangulares, né, para este ponto.